Olá, boa tarde. Aqui é o Brian. Esse aqui é o meu vídeo referente à defesa do projeto B, da disciplina de sistemas operacionais. E, bom, eu vou começar aqui, primeiro rodando aqui o algoritmo, né, simulador aqui, para que a gente possa fazer o teste com base nos arquivos que foram disponibilizados. Então, eu vou selecionar aqui o prioridade por envelhecimento, e os arquivos são esses aqui, que estão dentro do Schedule Simulator, testes, e aqui, são os 5. Eu vou mostrar cada um deles aqui. Então, começando aqui pelo teste 1, a gente tem aqui os dados aqui, né? A entrada é essa daqui. E eu vou então carregar o arquivo, né? Vou vir aqui em Documents, Schedule Simulator, Testes, aqui, o teste 001, e vou aqui rodar aqui a execução completa. Então, beleza, rodou aqui certinho. E agora só comparando aqui, comentando um pouco mais sobre, a gente tem aqui, por exemplo, que a tarefa aqui, T01, ela tem duração 5, a prioridade dela é 2, o T2 aqui, a prioridade é 3, a duração é 4, então como a gente pode ver aqui, no caso aqui a duração foi 4 de fato, na T1 foi 5, o T2, mesmo ambos começando em 0 aqui, o T2 ele começou, ele ganhou o processador por conta da prioridade maior dele, então ele começou executando aqui, e assim se seguiu para as demais tarefas. E esse aqui foi o primeiro teste. Então, agora eu vou salvar aqui o gráfico, aqui dentro dessa pasta imagem de teste que eu criei. Então, vou colocar aqui caso teste 001. Então, beleza. E, olhando aqui, né, dentro da pasta, aqui o gráfico bonitinho. Beleza? Então, agora eu vou partir para o teste 2, que é esse aqui. Então, aqui são os dados dele. Deixa eu abrir ele aqui. Então, agora a diferença é que a gente tem aqui o mutex lock, o unlock, o I/O e os dados são esses. E agora eu vou rodar aqui também a execução completa aqui para mostrar ele funcionando. Beleza? Então, aqui, né, rodou bonitinho até o final. A gente tem aqui a saída, aqui, e fechou. Agora eu vou mostrar ele aqui, mais uma vez os dados, né, comparando aqui. A gente tem aqui que também o T1, a duração dele era 5, aqui o T2 era 4. Teve a questão do mutex aqui, no caso do T1, por isso que ele executou aqui, e aí depois voltou para o T2. E assim se seguiu, beleza? Então, é isso, do T2. Então, vou salvar aqui a imagem, caso teste 002. E, na sequência, eu já vou aqui puxar o caso do teste 3. Então, os dados dele são esses aqui, né? A diferença aqui agora é que tem mais um mutex lock e um unlock. E então é ele aqui. E agora eu vou rodar aqui a execução completa de fato dele. Então, beleza. Aqui a gente tem a saída com os resultados. Mais um aqui que foi concluído com sucesso, rodou tranquilamente. Então, beleza. Agora eu vou salvar aqui o gráfico, tá? Então aqui eu vou vir em Documents, imagem de teste, caso teste 004. Opa, acho que era 003, na verdade. Deixa eu ver. Deixa eu renomear ele aqui. Não confundir. 003. Beleza. Então, mostrando aqui o 2. Salvo aqui também. E o 3, né? Que eu acabei de renomear. E agora eu vou rodar aqui o teste 4, tá? Então, aqui, teste 4. Mostrando aqui o arquivo. Vou botar aqui, testes. Aqui, 004. Agora a diferença é que a gente tem 10 tarefas, né? E o início de alguma delas é bem tardio, por exemplo, aqui a T09 começa em 30, então eu vou rodar ele aqui para a gente ver executando. Então, bem maior, rodou aqui.
né? Então essa aqui foi a saída, arrastando para o lado. Como a gente pode ver, por exemplo, o T09 aqui de fato começando aqui em 30, né? E essa aqui foi a saída. Então agora eu vou salvar o gráfico aqui. Caso teste 004. Beleza. Aqui no VS Code. Foi salvo corretamente. Esse aqui é o PNG. E aí agora por fim eu vou rodar aqui o último teste. Então beleza, já carregou aqui. É esse teste aqui, né? Também tem 10 tarefas. A diferença é que muda aqui os dados. E agora vou executar ele aqui por último, beleza? Então, ele rodando aqui. Então aqui estão os resultados. Executou perfeitamente. Mostrando ele aqui até o final. E perfeito. Agora eu vou salvar ele aqui. Caso teste 005. Beleza, salvo com sucesso. Vou mostrar ele aqui também. Então, essa aqui foi basicamente as 5 saídas, né? Então, a conclusão aqui é que os testes rodaram tranquilamente, todos eles, né? Então, essa parte já está fechada. Agora, vou partir para a segunda parte da defesa, que é referente às perguntas. Então, agora eu vou mergulhar em cada uma delas aqui e mostrar as partes aqui essenciais para responder as perguntas, tá? Então, a primeira pergunta, que é referente a como foi implementado o escalador por prioridades com envelhecimento, e o que mudou em relação ao escalador por prioridades estáticas, a principal diferença, né, é que agora tem um novo arquivo aqui, que é esse Priority Aging Scheduler, que basicamente foi implementado a partir do scheduler aqui. E aqui é basicamente a classe, né, do scheduler do prioridade por envelhecimento. Então a gente tem aqui, por exemplo, o construtor, que basicamente tem a função aqui nessa etapa de ordenar as tarefas de acordo com a maior prioridade dinâmica, menor tempo de chegada e menor ID. Então esses são os critérios aqui para a gente ordenar as tarefas aqui. Aí tem os métodos aqui de adicionar task e tudo mais. Então essa aqui é a carinha dele. E um dos métodos mais importantes aqui é esse Age Tasks. Basicamente que aqui a gente vai trabalhar com a questão do envelhecimento de fato. Então é esse método que cuida disso, tá? Que a cada tique do relógio a gente tem que todas as tarefas que estão esperando na fila de prontos, ela tem a sua prioridade dinâmica incrementada pelo valor alfa, para que a gente evite a questão do starvation. Então aqui a gente verifica se o alfa ele é menor ou igual que zero, ou então se a fila de prontos está vazio, né? Se for o caso a gente só retorna, e se não, a gente de fato começa aqui a remover todas as tarefas da fila, incrementar a prioridade dinâmica de cada tarefa, e depois a gente adiciona de volta para reordenar aqui com as novas prioridades, tá? Então, basicamente aqui, essa classe aqui, ela cuida disso, e aonde que ela é chamada é aqui dentro do simulator, que a gente tem aqui, dentro desse método handle event, perdão, essa aqui é a parte da outra pergunta, é aqui. Aqui a gente tem a parte do if, que verifica se o escalador é o prioridade por envelhecimento. E aí, se for, a gente vai verificar aqui a questão que ele só vai preemptar se houver uma nova chegada. Então, a gente verifica isso aqui. Se isso aqui for true, ele vai entrar. E aí, de fato, vai fazer aqui a preempção, né? A gente vai setar aqui o must preempt como true, porque a próxima tarefa ela tem a prioridade maior do que a tarefa atual, que está rodando. Então, esse aqui vai ser marcado como true, assim como nos demais casos. E aí, no final aqui, a gente tem o must preempt, que de fato vai fazer a preempção acontecer de fato, chamando os métodos aqui. Então, para essa tarefa aqui, para esse escalador, essas são as partes mais importantes. E a gente tem, né, que esse método aqui do Age Tasks, ele é chamado aqui dentro desse método Step, que é aqui no final, a cada tick, né, a gente chama esse método Step, e é ele que é responsável por chamar cada um dos métodos aqui que vai fazer tudo funcionar,
Então, aqui no final, a gente tem aqui a questão de aplicar o envelhecimento, né, nas tarefas que permaneceram na fila de prontos, tá? Então, da questão do prioridade por envelhecimento, basicamente é isso. E agora, já partindo para a próxima pergunta, que é referente ao mutex, a gente tem aqui, eu implementei dentro aqui da pasta kernel o mutex Java, que é uma classe que é responsável pelo mutex de fato, e basicamente dentro dele a gente tem a questão aqui do construtor, né, que inicia aqui os valores. Aí tem os métodos de get aqui, mas o principal, né, dentro dessa classe aqui, são os métodos de lock e unlock. O lock, ele é basicamente para fazer o bloqueio, né, como já disse. Então, verifica se não tiver bloqueado, né. E aí, se for o caso, quando ele for chamado, a gente vai setar o locked aqui como true, vai marcar aqui o dono como sendo a task que de fato quer um mutex ali e retorna true. Caso contrário, a gente vai setar aqui, a gente vai adicionar na fila, na lista de tarefas que estão aguardando ali na fila, aquela task ali, e colocar o retorno aqui como falso aqui, para colocar na fila de espera. E aí o unlock, de maneira bem parecida também, a gente verifica que se a task ela é a dona ali do mutex, e aí se não for, vai estourar aqui o erro. Se não, vai verificar aqui de novo a questão do se a fila ela tá vazia, ou seja, se não tem ninguém na fila, o mutex vai ficar livre, então a gente vai setar aqui o lock como false e o owner aqui como null e retornar aqui null. E se não, caso contrário, a gente vai tirar o próximo da fila, né, e retornar ali o novo proprietário, e o mutex vai permanecer travado. Então a gente vai setar aqui, a gente vai pegar aqui a próxima tarefa, vai remover ela da cabeça ali da lista, e vai setar o owner aqui como sendo a próxima tarefa e vai retornar ela. Beleza? Então, é isso aqui. E aí, no caso, dentro aqui do simulator, que é onde que de fato o mutex ele é chamado, aqui na central, digamos assim, né? Então, a gente tem aqui, dentro desse método handle event, que ele é chamado no step, o switch aqui, onde que no caso aqui, caso ele seja o lock, ele vai de fato fazer o bloqueio aqui, ou se for um lock, quando for chamado, né? Vai fazer o desbloqueio aqui, né? Seguindo a lógica. Então, do mutex, o principal é isso, é a questão da classe aqui, de fato, do mutex, e aqui dentro do simulator, que a gente chama o lock e o unlock, né? E, beleza. Agora, a gente tem, por fim, a última parte, que é, de fato, a gente falar sobre as operações de entrada e saída, né? E eu vou mostrar aqui como é que tá. Dentro aqui da classe task Java, a gente tem essas variáveis aqui, que é o wait time e o remaining time, que são basicamente contadores, que a gente vai fazer esse controle, né? E aí, né, nesse caso aqui do simulator, a gente também tem aqui mais um caso para quando for o IO request, que a gente vai fazer a chamada dos métodos aqui para poder fazer o bloqueio, para setar aqui o tempo restante, passando aqui o tempo de duração do evento, e adicionando ali na fila de espera também a tarefa que tá rodando, né? E retornar aqui como null. E basicamente a tarefa ela vai ficar no IO waitlist, que é uma lista que é gerenciada pelo simulador, e no início de cada tick, o método process block tasks, que é esse aqui, process block tasks, esse aqui, ele vai processar todas as tarefas, né, de entrada e saída. Então é esse método que cuida disso, tá? Então tem aqui a verificação para verificar se não estiver vazia, e aí se não for o caso, a gente vai rodar aqui um while para iterar ali, né, as próximas tarefas ali e ir fazendo as verificações para de fato a gente ter esse controle da entrada e da saída, tá? Então, basicamente a cada tick, né, a gente vai incrementando ali o IO wait time para as métricas e decrementando o IO remain time. E quando chega a zero, basicamente a tarefa ela vai mudar para ready, né? E ela é reinserida no scheduler e removida da lista de bloqueados, né? Então, basicamente, o processamento do I/O ele acontece antes de qualquer outra operação no tick, para garantir que as tarefas elas terminem, para que as tarefas que terminaram, na verdade, melhor dizendo, elas possam competir pela CPU imediatamente. Então, a gente tem esse controle nesse sentido, tá? Então, a respeito dessa questão, é isso, né? E outra coisa válida de comentar também, né? Que dentro aqui do process aqui, que ele é chamado aqui dentro do step, né? Então ele é o primeiro método que é chamado aqui
para ter essa questão aqui da entrada e da saída. Isso aqui é importante, porque daí na sequência a gente tem a parte das chegadas de fato, né? E é bom falar, né, que o tempo, ele basicamente, o tempo do I/O ele não conta como o tempo da CPU, mas conta como o tempo de espera. Isso é tratado por conta no cálculo das métricas, né? E, enfim, no geral, é isso, tá? Que eu queria mostrar, trazer esses pontos pertinentes sobre cada uma das perguntas. E agradeço muito, muito pela atenção. E no mais é isso. Muito obrigado.